Muito obrigada por estarem aqui. Feliz sábado para todos vocês. É uma alegria poder dividir um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida nesses últimos 2 anos e meio. E eu fico muito, muito feliz de estar aqui. Nossa, eu nunca consigo não chorar, né? Eu falo que eu não vou chorar, mas eu não consigo olhar para Ellen e não chorar. Era mais para frente que eu ia falar isso, mas eu fico muito grata a Deus porque Ele não usa pessoas capazes, Ele usa pessoas dispostas. E se hoje eu sou um pouco conhecida entre vocês, é porque um dia, há 5 anos atrás, em meio à pandemia, meu filho começou a falar de Jesus na internet, contar histórias bíblicas, usando Legos ali como cenário. Ele tinha 10 aninhos, hoje está aqui com 16, está morando aqui na Califórnia desde agosto. Mas naquele momento ele começou a contar historinhas bíblicas e eu, muito, muito tímida, não aparecia. Eu tinha muita vergonha, mas eu sentia uma vontade enorme, meu coração ardia de vontade de trabalhar para Deus. Mas eu não me sentia capaz. Eu sempre pensava, tem alguém melhor do que eu, e de fato tem muitas pessoas que são melhores do que nós. Mas Deus precisa de pessoas dispostas, porque, de fato, nós não somos capazes. É Ele que nos capacita, é Ele que nos usa de acordo com a sua boa vontade, quando nós nos colocamos à sua disposição. E, através desse trabalho ali na internet, desse trabalho que me abençoou tanto, de tantas formas, eu dei estudos bíblicos, fiz lives, pude falar com mães que queriam ajudar os filhos a conhecer e amar Jesus. E através desse trabalho que eu fazia com tanto amor para Deus, e as pessoas se sentiam abençoadas. Simone, você me abençoou tanto, você me abençoou tanto, você explica de um jeito simples, de um jeito que eu consegui entender pela primeira vez um tema tal da Bíblia, e eu pensava, Senhor, essa pessoa que me abençoa, essa pessoa que está me abençoando tanto, porque para eu estar ali falando de Deus para aquelas pessoas, eu tinha que estar próxima dele. Eu tinha que estar em relacionamento com Jesus para estar dividindo da palavra dele com outras pessoas. E Deus é tão bom que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. E há 2 anos e meio, quando eu tive o diagnóstico, eu ainda vou conseguir entrar no trilho dos meus pensamentos, mas eu preciso falar sobre isso agora. As primeiras pessoas que ficaram sabendo eram um grupo de amigas. E nesse grupo estava a Ellen. E a Ellen passou aquela madrugada orando por mim. Os salmos, e ela lia os salmos em oração por mim. E ela falou, amiga, eu li até o Salmo 30, clamando as promessas de Deus por você. E eu conheci a Ellen pelas redes sociais. Quando a gente trabalha para Deus, Deus cuida das nossas coisas. E eu conheci pessoas maravilhosas pelas redes sociais. Uma delas também foi a Melissa, que não me conhecia, mas viu o João ali contando histórias da Bíblia e falou assim, será que ele não daria estudos bíblicos para os meus filhos? Eles já são adventistas, mas uma criança falando com outra é diferente. E eu falei, ué, ele nunca fez isso, mas a gente pode tentar. E meu marido, que é péssimo de computador, assim, ele e tecnologia não se dão bem, ele montou ali PowerPoints das mensagens e o João toda semana estudava com a Bela e o Andrew. E a gente brinca com a Bela que ela se batizou por causa das histórias do João. Mas é mentira, ela já era batizada. Mas a gente adora brincar com ela. E eu e a Melissa ficamos amigas, muito próximas.
E hoje a Melissa é guardiã do João aqui nos Estados Unidos. Me apresentou a Ive, com quem o João mora. E eu ganhei muitas irmãs ao longo desse trabalho no Instagram. Deus cuida das nossas coisas quando nós cuidamos das coisas de Deus. E eu falo para Deus que eu trabalho para Ele. Enquanto Ele me der a luz, é assim mesmo? Só para eu saber. Eu estou tentando fugir dela, mas ela está me seguindo. Eu digo para Deus que enquanto Ele me der horas e saúde, eu vou continuar trabalhando para Ele. Porque enquanto o inimigo estiver trabalhando, enquanto ele não se aposenta, a gente não pode se aposentar. Nós, muitas vezes, vivemos numa bolha e nós achamos que todo mundo sabe o que a gente sabe, que todo mundo conhece o que a gente conhece. É difícil para mim falar aqui com o pastor Oliveiro sentadinho ali. Ai, pastor, que responsabilidade. Tão lindo, fez uma oração tão linda para mim no grupo de oração. E nós achamos que todo mundo sabe o que a gente sabe, especialmente nós adventistas. Nós muitas vezes achamos que nós não temos nada a compartilhar, que todo mundo já sabe, só precisa se decidir. E no Instagram eu aprendi que a maioria sabe muito pouco da Bíblia, não sabe quase nada. E que muitos adventistas também não sabem nem explicar naquilo que creem. Nós temos muito trabalho, a seara é muito grande, são poucos os trabalhadores. Para quem você trabalha? Eu tenho essa plaquinha no meu quarto. Por vezes eu me desanimava de continuar trabalhando no Instagram. Não é fácil estar ali diante de tantas pessoas, muitas vezes não tão legais com você. E nesses momentos eu sempre li essa plaquinha, para quem você trabalha. Nós acordamos todos os dias pela manhã, corremos atrás do nosso pão, do dinheiro para nos mantermos, precisamos disso. Mas à noite, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente deveria pensar para quem eu trabalho. Nós precisamos trabalhar para Deus, porque só as pessoas importam. Só as pessoas vão para o céu. Só as pessoas estarão na eternidade. As coisas, os bens materiais são bons, são importantes, nós precisamos dele no nosso dia a dia. Mas, em última análise, no final do dia, o que importa são as pessoas, porque só elas estarão no céu. Nós precisamos trabalhar e servir as pessoas, para que elas se aproximem de Deus, para que elas tenham um relacionamento com Ele. Porque conhecer a Deus é diferente de ter um relacionamento com Ele. A gente pode conhecer a Deus, a gente ouve falar, mas nós estamos gastando tempo com Ele, com a sua palavra, que é o que vai moldar o nosso coração e a nossa mente. Meu primo também agora mora aqui. Olha que feliz coincidência. Eu vim para cá pela primeira vez ano passado, em fevereiro, para o casamento dele, que me convidou para entrar com ele no casamento, e foi um momento muito especial para mim. Foi quando eu estive aqui pela primeira vez, conheci alguns de vocês, conheci a Melissa, então, pessoalmente, depois de anos ali de amizade online apenas. Deus é muito bom. Deus é muito bom para nós e nós precisamos ajustar as nossas lentes e ver a bondade de Deus em todas as coisas. Vermos milagres em todas as coisas. Eu vou me sentar ali, então, para continuar, pode ser? Deixa eu dar a volta aqui. Eu estou num dilema entre passar a minha mensagem completa e não deixá-los com fome. Não, eu não falo tanto assim não, tá, gente? Mas eu recebi conselhos. Simone, passa sua mensagem completa. Sem faltar nada. É assim que vocês querem? Ai, gente, olha a responsabilidade de vocês, hein? Ainda bem que a comida está pronta, né? Então tá. Obrigada, amiga. Para finalizar essa parte de trabalharmos para Deus, você pode pensar assim: ah, mas eu
eu não falo, eu não falo em público, eu tenho vergonha de falar em público, eu não quero ter Instagram, eu não quero falar no Instagram, mas você não precisa disso, você não precisa falar em público. Você trabalha para Deus aonde os seus olhos alcançam, aonde os seus braços alcançam, esse é o seu campo missionário. Aonde você está, com quem você está, no ônibus, no metrô, no salão de cabeleireiros, na fila de algum lugar. Deus sempre vai responder essa oração: Senhor, eu quero falar de Jesus para alguém hoje. Eu quero ser Jesus na vida de alguém hoje. Coloca alguém no meu caminho para que eu possa abençoar. Deus sempre vai ouvir e Deus sempre vai responder essa oração. Essa é uma oração que Deus sempre responde positivamente, mas que poucos de nós ousamos orar. É ou não é? Mel, posso ter mais? Posso ter mais? Elas cantaram 2 músicas ali antes de eu falar, que já me derrubaram. Ter paz em meio às tempestades. É possível ter paz na paz? É possível ter paz quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo? Como que você experimenta a paz? A gente experimenta a paz quando a gente está na tempestade, não é? Quando o barquinho está quase afundando, quando o vento está soprando forte, quando o barco está balançando, e aquele vento uivando, é ali que você tem que experimentar a paz. Quando a água está tranquila, você não tem oportunidade de experimentar a paz nas águas tranquilas. A gente tem a oportunidade de experimentar a paz em meio à tempestade. Depois desses anos de trabalho no Instagram, e vendo o quanto Deus era bom, o quanto eu tive a oportunidade de ver pessoas se batizando, de sentir este propósito que nada no mundo traz, nada no mundo preenche mais o nosso coração do que levar Jesus para alguém, ajudar alguém a compreender a Bíblia. Isso traz um propósito na nossa vida como nada no mundo. E estava começando o ano de 2023, e eu tenho por hábito, todo final de ano, assim, orar por uma palavra que vai me guiar no ano seguinte. Uma palavra que vai estar na minha mente, no meu coração. Já tive anos que foi sabedoria, então tudo que acontecia naquele ano, eu pensava, calma, Simone, tenha sabedoria. Então, sabedoria me guiava naquele ano. Esse ano a palavra foi paciência, então tive muitos momentos em que paciência, eu tive que ter paciência. E é interessante, eu recomendo que vocês façam isso com Deus. Porque normalmente a palavra que Ele der para o seu ano é uma palavra que você vai precisar realmente. E estava começando o ano de 2023 e eu estava orando por essa palavra. Senhor, qual vai ser a palavra que vai guiar o meu ano de 2023? E Deus foi me levando a uma palavra, a palavra significado. Uma vida com significado. E eu achei bonito. Falei, nossa, que bonito, Senhor, essa palavra. Uma vida com significado. Porque eu havia entendido, depois desses anos de trabalho, que o sucesso tem a ver com você. Mas uma vida com significado tem a ver com outras pessoas. Não há nada de errado em termos sucesso, mas o sucesso ele tem a ver apenas com você. E uma vida com significado, uma vida com propósito tem a ver com outras pessoas. Quando você tira tempo para as outras pessoas, quando você serve outras pessoas, quando você dá amor às outras pessoas. E eu queria uma vida com significado. E eu orei, Senhor, eu quero uma vida com significado, mesmo que o custo seja muito alto. E eu orei com toda a sinceridade do meu coração e não imaginava que 8 meses depois eu receberia um diagnóstico de câncer já com metástase por todo o abdômen, um câncer de ovário. E hoje, enquanto eu falo aqui com vocês, a doença continua progredindo. Eu tenho 6 tumores agora no abdômen e vários outros pequenos espalhados por toda essa área. Mas Deus tem cuidado de mim. Eu pedi uma vida com significado. Eu queria levar Jesus para as pessoas.
E nesse dia 22 de agosto de 2023, eu fui ao hospital com muitas dores. Muitas dores. Eu não conseguia andar, não conseguia ficar de pé. A minha barriga doía muito e eu achava que era alguma coisa intestinal. Fui para a emergência, fiz um ultrassom. O médico viu uma massa do lado esquerdo, viu muito líquido. Fiz uma tomografia. E já por volta de 8 da noite, ele veio com o diagnóstico. Quando ele saiu da sala, meu marido pulou na cama onde eu estava, me pegou no colo. E eu chorava muito. Esse choro, eu acho que não tem mais registrado, mas eu mandei no grupo das amigas que eu tenho com a Ellen. Era um grupo que nós queríamos reavivamento. O grupo se chama Reavivamento. E ali eu chorei e fui para o fundo do poço. E nada no mundo te prepara para você passar uma noite no chão batido do fundo do poço. Nenhum livro, nenhuma palestra, nenhum sermão, nada te prepara para esse momento. E todos nós passamos por lá uma vez ou outra. Todos nós conhecemos a escuridão, o vazio, que é o fundo do poço. Mas Jesus está sempre lá. Jesus está sempre lá pronto a nos socorrer, Ele estende sua mão e Ele nos tira. E ali, naquela madrugada, com aquele diagnóstico na cabeça, a minha oração foi: Senhor, que a minha dor tenha propósito. Que a minha dor não seja em vão. Que eu não sofra em vão. Eu sei que eu vou sofrer, eu sei que um diagnóstico desse não é fácil, eu sei que momentos difíceis virão. Mas eu não quero que seja em vão. Eu não quero sofrer por sofrer, eu quero ajudar alguém nesse processo. Continua me usando do jeito que der, do jeito que o Senhor puder. Eu continuo disposta, eu continuo querendo trabalhar. Porque Jesus nos ensinou a trabalhar mesmo em meio à dor. Em Mateus capítulo 14, nós temos a história de Jesus quando recebe a notícia que João Batista havia morrido. João Batista, seu primo, Jesus o amava de todo o coração. João Batista admirado pelos discípulos. E ele morre de uma forma tão trágica, decapitado. Jesus recebe aquela notícia e ele vai para longe. Ele pede para se afastar, ficar sozinho, porque ele queria orar, ele queria estar na presença do Pai. E ele fala: eu vou para longe, eu vou orar, eu quero ficar sozinho. E ali a gente vê a sensibilidade, é o lado humano de Jesus, que se entristece, que é sensível. Por muitas vezes, quando nós estamos tristes, nós queremos nos isolar, ficar no nosso cantinho. Só que Jesus é seguido por uma multidão. Uma multidão seguia Jesus. E Jesus vê aquela multidão e a Bíblia relata que ele se compadeceu. Ele se compadece daquela multidão. E ele sai daquele seu momento de isolamento e ele vai cuidar daquelas pessoas. Ele prega, ele cura, ele passa o dia trabalhando. Ele multiplica pães e peixes naquele dia, mostrando para os discípulos que quem trabalha para o reino não perde. Porque para os discípulos a morte de João Batista poderia parecer uma perda. Como João Batista, o maior de nós, acontecer isso? E Jesus mostra para eles: quem trabalha para o reino não perde. Os discípulos começam o dia triste, Jesus começa o dia triste, e eles terminam o dia enchendo cestos de pães e peixes que haviam sobrado, depois de alimentar mais de 5.000 pessoas. 5.000 só homens, sem contar as mulheres e crianças. Então você está triste? Trabalhe. Está difícil? Trabalhe, porque o reino não perde. O reino nunca perde. Não é em vão refletir sobre a morte. Eu não gosto muito do relógio com ponteiros. Ele nos dá a ilusão de que o tempo é interminável, de que nós temos muito tempo. Eu gosto da ampulheta, porque aquela areinha um dia, ela para de cair.
A parte de cima um dia vai se esvaziar. E o nosso tempo acabou. Refletir sobre a morte é refletir para quem eu trabalho. O que eu estou fazendo com o meu tempo. Qual o legado que eu estou deixando para as pessoas? O que eu estou fazendo as pessoas sentirem? O que eu tenho feito pelas pessoas? Porque essa é a lei da vida. Pastor Sandoval, lá na clínica da Old Pines, eu aprendi que a lei da vida é essa, como a Bíblia já descreve, como Jesus já nos dizia, quando você faz a um dos pequeninos, a mim você fizeste. Quando você magoa um filho de Deus, você está magoando o próprio Jesus. Quando você maltrata um filho de Deus, quando você mente para alguém, quando você cria picuinha, quando você cria problemas entre pessoas, você está fazendo ao próprio Jesus. E quando você faz o bem a alguém, você também está fazendo ao próprio Jesus. Essa é a lei da vida. Então, quando nós fazemos algo para alguém, não veja apenas aquela pessoa, veja o próprio Jesus, porque é para Ele que você está fazendo. Você está triste, está difícil, o barco está balançando, não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, olhe para Jesus. Porque é Ele que te dá paz. É Ele que faz tudo. Nós não fazemos nada, é tudo Deus quem faz. Se vocês quiserem comparar comigo, o Salmo 40, ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quem é que faz tudo? Fui eu que me tirei do poço? Fui eu que escalei naquela madrugada o poço e me tirei de lá? Não, é tudo Deus que faz. Tirou-me de um poço, é Ele que tira do poço. É Deus que nos tira do poço, é Ele que nos coloca os pés sobre a rocha. É Ele que firma os nossos passos, é Ele que coloca um cântico novo nos nossos lábios. Qual é o nosso papel? Está no começo do verso. O nosso papel é esperar confiantemente. É tudo Deus que faz. É Deus que cria um coração novo. É Deus que molda o seu coração no que você precisar. Porque muitas vezes nós precisamos de cura física, como eu preciso de cura física. Mas Deus quer nos curar de tantas formas. De curas, nós precisamos de curas emocionais e espirituais. Nós precisamos aprender a perdoar, a amar, a não guardar mágoas. Nós precisamos amadurecer em tantas coisas na nossa vida. E é tudo Deus que faz. A gente não consegue sozinho. O nosso papel é clamar a Deus que faça isso por nós, porque nós não conseguimos por nós mesmos. É clamar, é estarmos próximos a Ele. É ter um relacionamento com Jesus todos os dias e esperar confiantemente que Deus faça isso por nós. Quando nós pedimos com humildade, Deus faz, Deus atende a nossa oração. E depois daquela madrugada, eu orei para que Deus continuasse me usando, para que a minha dor não fosse em vão. O meu primeiro pensamento quando tive o diagnóstico não foi por quê, mas foi o medo das pessoas que eu amo sofrerem. Como eu vou contar isso para o meu filho, que então tinha 13 anos? Como eu vou contar isso para os meus pais? Para o meu irmão, para a minha família? Eu não queria que eles sofressem. Eu não queria que meu marido sofresse. Ele já havia perdido a mãe por câncer de mama aos 16 anos. A mãe havia lutado com câncer por 5 anos. E ela faleceu quando ele era adolescente. E esse era a maior tristeza do meu coração. Era que o meu filho passasse pela mesma coisa. Porque o que acontece com a morte é as pessoas que ficam, elas sofrem, elas sentem saudades. E eu não queria que ele sofresse, eu não queria que ele sentisse saudade.
Eu não queria que ele passasse a vida como meu marido passou, pensando na mãe dele, nos momentos que ele queria que a mãe dele estivesse com ele. Eu queria tanto que minha mãe estivesse aqui, eu queria tanto que minha mãe visse isso, queria tanto que minha mãe conhecesse o João. E a maior dor do meu coração era que meu filho passasse por isso. Queria tanto estar com a minha mãe. Queria tanto que ela estivesse aqui. Queria tanto que ela visse isso. E a minha oração ainda tem sido: Senhor, prolongue os meus dias. Para que eu viva mais coisas ainda com meu filho. Para que ele ainda tenha muitas memórias. Eu tenho uma doença que hoje já está em tratamento paliativo e não responde bem aos tratamentos. Eu creio no milagre de Deus, eu creio na cura de todo o meu coração. E eu sei que ela virá no momento oportuno, no momento que Deus permitir, no momento que Deus quiser, quando Deus tiver terminado a obra na minha vida, no meu coração. Mas eu já tenho vivido muitos milagres. Eu estar aqui é um milagre. Deus tem prolongado os meus dias. Já não era para eu estar aqui mais. E Deus tem prolongado os meus dias. Eu já tenho vivido muitos milagres ao lado de Deus. Logo após a doença, logo após o diagnóstico, eu fui para uma primeira cirurgia. Nada pôde ser retirado, estava muito aderida aos órgãos, então eu fui para a quimioterapia. E a quimioterapia ela é desumana. Ela tira tudo de você. Perder os cabelos é o menor dos sintomas. Nos primeiros 5 dias, eu não aguentava ficar em pé. Eu não aguentava andar. Eu não conseguia beber água. Eu queria ir ao banheiro e o pessoal estava lá embaixo, minha família estava lá embaixo, eu não queria incomodar ninguém, porque eu precisava de ajuda para levantar do sofá, as minhas pernas não respondiam. É uma fraqueza que nada descreve. E eu fui, então, engatinhando para o banheiro. Eu não queria pedir ajuda, eu só saí do sofá e fui como um bebezinho engatinhando para o banheiro. Depois voltei engatinhando. Às vezes eu não conseguia tomar banho todos os dias, porque eu tomava banho, toda a energia saía do corpo. Eu ficava parada, assim. Meu marido tinha que colocar a roupa em mim, porque eu não tinha forças para absolutamente nada. Eu parecia um bonequinho. Ele levantava meu braço, colocava uma manga, colocava a calça. As horas eram intermináveis. O tempo não passava, o dia não passava, eu olhava para o relógio, não tinha vontade de fazer nada. Eu só falava, ai, como eu queria que o tempo passasse um pouco mais rápido. Nós temos tudo como garantido e, na verdade, tudo é bênção. Tudo é bênção quando nós andamos, quando nós bebemos água, quando nós podemos ir ao banheiro, quando nós podemos fazer coisas básicas. Tudo é bênção, tudo é milagre. Nós acordarmos hoje é um milagre. E nós temos tudo como garantido. Nós não temos um coração grato. Nós achamos que tudo que nós temos, nós temos que ter. Porque eu mereço. Porque eu sou boa demais. Tudo é bênção de Deus. Tudo é milagre. Nós temos que aprender a sermos gratos. Especialmente em meio à dor e ao sofrimento. Porque o inimigo espera de nós apenas reclamações e queixas. E quando nós somos gratos, nós desconcertamos o inimigo. Nós deixamos ele sem ação sobre nós. Porque ele espera de nós apenas isso. Apenas reclamações e reclamações. E ele se alegra tremendamente quando nós somos reclamões. Mas quando nós somos gratos, especialmente na dor e no sofrimento, ele fica sem ter para onde ir. Ele fica sem ter o que fazer. Porque ele sabe que ali tem um filho de Deus. Por que que nós ainda nos assustamos, nós ainda somos pegos de surpresa com a dor e o sofrimento? Jesus não nos garantiu um mundo de paz. Jesus não nos garantiu um mundo sem dor e sem sofrimento. Ele disse que no mundo vocês teriam aflições, mas tenham bom ânimo. Ele disse que seríamos perseguidos, mas ele estaria ao nosso lado. Jesus nunca nos garantiu que nós não teríamos problemas, dores, sofrimentos, diagnósticos, divórcios, lutos. Ele prometeu que em meio ao vale da sombra e da morte ele estaria ao nosso lado.
Por que que nós ainda somos pegos de surpresa? Por que que o cristão ainda é pego de surpresa quando a dor e o sofrimento chegam na sua casa? O mundo está observando você, o mundo está nos observando, o mundo está observando como você passa pela dor e o sofrimento. Porque nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus. Se nós somos cristãos, seguimos a Jesus, Ele é o nosso exemplo de como passar pela dor, o sofrimento e a perseguição. Como Jesus enfrentou a cruz? Em silêncio, sem blasfemar, perdoando seus ofensores. Em paz, fazendo a vontade do Pai. O mundo está observando você. Não é uma questão de, será que eu vou sofrer? Porque Jesus garantiu, nesse mundo vocês terão. Ele disse talvez? Talvez. Quem sabe? Não, é uma certeza, vocês terão aflições. É uma questão de como e quando. Todos nós vamos passar por tragédias, não as mesmas. Mas todos nós vamos passar por sofrimentos. E a nossa fé, ela tem que estar fortalecida para este momento. A nossa fé não pode estar baseada nas circunstâncias da vida. Porque as circunstâncias mudam assim. A nossa fé tem que estar baseada em quem Deus é. E Deus é bom. Deus não falha. Deus não muda. Ele faz o melhor para nós, pensando na nossa salvação. A perspectiva de Deus sobre nós está sobre a nossa salvação, sobre a nossa eternidade, porque é isso que importa. Nós vivemos para esse espacinho de tempo aqui. Nós nos conturbamos, sofremos, criamos problemas por causa desse espacinho de tempo. E Deus tem uma eternidade para nos oferecer. Sabe quando você vai assim no mar? Aqui tem, né, lindas praias aqui na Califórnia. E aí você vai ali na beira da praia e você tenta pegar a água assim na sua mão. Ela esvazia pelos dedos, né? E você pega aquela água pela mão e você pensa assim, essa água que você está pegando na mão é a sua vida aqui na terra. Ela se esvai entre os dedos rapidamente. Deus está te oferecendo o oceano de tempo. E a gente está preocupado com essa aguinha na nossa mão, que vai embora tão rápido, que é como uma neblina. A gente preocupado com essa aguinha e Deus querendo nos oferecer o oceano. Que nós possamos viver pelo oceano. Depois das quimioterapias, que não funcionaram, aquele tumor do lado esquerdo continuava crescendo, chegando a 15 centímetros. Eu fui para o Brasil ano passado, para uma clínica natural. Fiquei lá 3 meses, 40 dias de suco, alimentação crua, nenhum tratamento convencional, nenhum remédio. Voltei para casa, continuei no tratamento natural, alimentação 80% crua, vegana estrita. E aquele tumor, então, em outubro, numa nova tomografia, outubro do ano passado, de 15 centímetros, estava com 14. Sem nenhum tratamento convencional, mas a questão não é essa diminuição de 1 centímetro, a questão é que ele não continuou crescendo. Não surgiram novos, e ele não continuou crescendo. E eu pude, então, pela primeira vez, ir para uma cirurgia e retirar este tumor, e retirar muitos outros que ela conseguiu, fazer a esterectomia. Tirei útero, ovário, trompas, tirei várias coisinhas. Era uma cirurgia de alto risco, eu tinha muita possibilidade de perder todo o intestino. Foi um momento muito difícil para mim, para minha família, porque havia uma grande possibilidade que com aquele tumor, se estivesse muito aderido, ela teria que tirar todo o meu intestino. Eu fui para a cirurgia com marcações, de onde seria a ostomia, que é a bolsinha que eu teria que usar para o resto da vida, uma bolsinha. Mas Deus foi muito bom e muito generoso comigo naquele momento. Mais uma vez, como sempre tem sido. E eu fui para a cirurgia sem precisar tirar o intestino. Ela conseguiu remover tudo. E depois, na consulta, ela falou, Simone, engraçado, o tumor estava mole. Como se estivesse morto. Parecia uma gelatina. Eu só tirei
com muita facilidade. E no ano anterior ele estava muito aderido, muito calcificado aos órgãos. E o tratamento natural se mostrou muito eficaz naquele momento. E eu pude colher o resultado da obediência. Nós sempre podemos colher resultados da obediência a Deus. Só que 40 dias depois, todos os sintomas voltaram. A minha barriga voltou a inchar muito, voltei a sentir muitas dores. Começou esse ano, eu estava com muitas dores. Bem desanimada. Do início do ano até setembro, foram momentos bem difíceis. A doença havia voltado, ela nunca havia, na cirurgia, nunca retirou totalmente. Os tumores pequenos continuaram ali pelo intestino. Mas nós imaginávamos que com uma medicação a gente conseguiria estabilizar e deixar a doença estável. Mas não foi o que aconteceu, ela continuou crescendo, a minha barriga muito inchada. Drenei 2 litros de água em fevereiro. Em março, drenei mais 1 litro. Em abril, uma nova tomografia mostrou mais 3 tumores muito grandes. E aí eu tive um impacto muito forte emocional. Tive 2 crises de ansiedade muito difíceis. Não sabia que era crise de ansiedade, nunca havia tido. Mas eu não conseguia respirar. O João estava comigo pela manhã e o ar simplesmente não entrava e eu chorava muito. E à tarde, novamente, isso aconteceu. Chamamos a ambulância porque eu fiquei com medo de estar tendo uma embolia, alguma coisa assim, porque o ar não entrava, eu não conseguia respirar. E a paramédica da ambulância falou: fica tranquila, está tudo bem com seus sinais vitais, você está tendo uma crise de ansiedade. Porque às vezes a gente se cansa. Por muitas vezes a gente se cansa da trajetória. Ela é cansativa, os sintomas são cansativos. Acordar todos os dias e pensar: será que eu posso comer isso? Será que isso faz bem para mim? Quantos mais dias será que eu tenho? Será que eu chego no Natal desse ano? Eu achava que eu não ia chegar em agosto para trazer o João aqui para a escola. E essa tristeza, ela não nos faz bem. Ela realmente atinge nossos ossos, nosso corpo. A Melissa e a Ive, em abril, falaram: olha, em maio a gente está indo aí te visitar. E eu falei para elas: eu não sei se eu estou aqui em maio. Porque a minha dor era intensa, eu vivia com opioides a cada 5 horas para aliviar a dor. Eu não conseguia ficar mais sem remédios para dor. Eu tive uma infecção bacteriana no peritônio, que me deixou mais desestabilizada ainda. E a minha perspectiva de futuro estava cada vez menor. E nesses momentos, nós precisamos encher a nossa mente de Deus. Nós precisamos encher a nossa mente de Bíblia. Nós precisamos ter versos bíblicos decorados na nossa mente, no nosso coração, que vão nos suportar, que vão nos acolher nesses momentos. E durante as crises de ansiedade, durante esses momentos de tristeza, eu só pensava assim: não temas, crê somente. Eu sou o Senhor que te sara. Eu irei com você e lhe darei a vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A quem ou ao que você recorre nos momentos em que você precisa? Nós precisamos encher a nossa mente de Deus, senão o mundo vai encher a nossa mente com outras coisas. Não é qualquer palavra positiva, não é qualquer coisa, é Deus, é a Bíblia. É a palavra de Deus que tem que estar na sua mente, no seu coração. E ali eu fui tentando me fortalecer. Fui para uma nova cirurgia agora em maio, nada foi possível retirar mais uma vez. Voltei para casa, 4 dias depois. Tive uma como que chama? Obstrução intestinal. Estava com uma cirurgia de 40 centímetros aqui na barriga, 40 grampos e uma obstrução intestinal. Passei muito mal aquela madrugada toda. Não conseguia nada passava, era um mal-estar, uma ânsia, era muito ruim, era muita dor, eu não conseguia deitar, não conseguia me mexer, não conseguia fazer nada, que aquilo subia, e eu vomitava, e a gente não entendia o que estava acontecendo. De manhã chamamos a ambulância, fui para o hospital, nova tomografia,
e obstrução intestinal. O intestino dá um nó e nada passa. E esse nó estava logo abaixo do meu estômago. Então, tudo que eu bebi, que eu comi naquele dia, estava parado no meu estômago. Por isso, tantas ânsias e tanto mal-estar. Já fui hospitalizada. A enfermeira colocou uma sonda nasogástrica e aquilo sugou tudo que estava no meu estômago. E então, eu tive alívio. E o meu maior medo era ter que ir para uma nova cirurgia para desobstruir o intestino. E o médico falou, não, nós vamos tentar desobstruir apenas com medicação. Então, fiquei ali internada 15 dias, os primeiros 7 dias sem comer e sem beber absolutamente nada. Nem água eu podia beber, por 7 dias. A sonda estava no estômago, eu molhava meus lábios com gelo. E, claro, no soro, 24 horas, então não estava desidratada, mas não podia entrar nada no estômago. Muitas medicações na veia. E ali, depois do 8º dia, comecei a beber água. No 9º dia, alimentos mais pastosos, como purê de maçã. E saí do hospital já quando a desobstrução havia sido resolvida. E eu já comia sólidos e conseguia ir ao banheiro. É só assim que eles deram alta. Emagreci tremendamente. Quase 45 quilos. Fiquei muito fraca novamente, não conseguia ficar em pé. Nesse momento, meus pais já estavam lá, minha cunhada, todos foram às pressas, porque parecia realmente que era uma despedida e que era fim de jogo. Mas Deus tem sido muito misericordioso e muito bondoso comigo. Nós só precisamos ajustar as nossas lentes e ver milagres em tudo. Em todas as coisas, nós temos que ver milagres e a bondade de Deus. Eu achava que não ia conseguir chegar em agosto para trazer o João, achava que não ia chegar neste Natal, e eu estou há 15 dias do Natal. Deus tem sido muito bom. Deus tem sido muito bom comigo. De fato, eu demorei a me recuperar deste momento, porque eu não conseguia comer. Eu comia um pouquinho e já me sentia muito cheia. Eu tive que deixar a alimentação vegana estrita de lado, porque eu precisava de iogurte, eu precisava de coisas que me dessem gordura, que me sustentassem, que me levantassem. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia andar, eu precisava de carrinho para ir para todo lugar. Quando eu me animava de ir para algum lugar, né, que eles queriam me levar, e não, vamos, a gente vai com você, lá tem carrinho, enfim. E eu fui voltando a viver, porque nessa madrugada em que eu passei muito mal, pela primeira vez, eu joguei a toalha, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu não quero mais viver assim, isso não é mais vida, eu não tenho mais qualidade de vida. Eu não conseguia mais fazer as coisas em casa, não conseguia cuidar da casa, não conseguia dirigir, não conseguia fazer compras, não conseguia fazer nada. Eu era totalmente dependente, muito fraca e muitas dores. E eu falei, Senhor, eu desisto, eu não quero mais. E Deus falava ao meu coração, você é mais forte do que você imagina. E até aqui Deus tem me sustentado com um propósito. Nesse período eu escrevi o devocional, Querido Jesus, enquanto estava na clínica no Brasil. Nunca imaginei ir ao Brasil para poder falar sobre ele e contar a minha história. E pude viver isso há algumas semanas atrás. Porque Deus coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho. Lembra que eu falei lá no início? Quando nós trabalhamos para Deus, Deus cuida das suas coisas. E aquelas pessoas maravilhosas que eu conheci lá no Instagram, hoje me pegaram pela mão, me levaram para o Brasil. Mel, Ive, a Ana também estava lá, ajudou ali no Campus 2, no NASP Campus 2. Deus coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho. Não temas crer somente. Nós temos que ter uma promessa de Deus na nossa mente, no nosso coração, quando tudo parece falhar. As pessoas perguntam, Simone, mas e se a cura não vier completamente? Você crê, eu creio, eu oro por isso. Algumas pessoas chegam a dizer, eu não sei como vai ficar a minha fé se você não se curar, porque eu creio tanto na sua cura. Eu desejo tanto a sua cura. Algumas pessoas há anos não oravam, voltaram a orar para orar por mim. Pessoas que não iam à igreja há muito tempo foram na igreja para me ver lá no Brasil.
Deus tem feito coisas realmente tremendas que eu nunca imaginei. Como eu disse, Deus já tem feito milagres na minha vida. Mas se o milagre, se a cura completa não acontecer, e eu viva mais dias, mais anos ainda, ela virá na manhã da ressurreição. Quando Jesus voltar e chamar os salvos irão ressuscitar. Eu quero estar entre eles. E nós nunca mais vamos morrer. E este milagre, ele é muito maior do que se Jesus me curasse agora. Jesus nos garantiu isso na cruz. A eternidade, o oceano de tempo. Eu quero e eu acredito de todo o meu coração. E não é uma fé de pensamento positivo, porque a fé não é um pensamento positivo. A fé é ainda que a cura não aconteça, eu vou continuar crendo. Ainda que a cura não aconteça, meu filho, minha família, meus amigos precisam saber que Deus continua sendo bom. Deus não erra, Deus não falha, e Ele faz tudo pensando na nossa salvação. A perspectiva dele está sobre a nossa salvação. E Ele vai fazer o melhor pensando na nossa salvação. Porque Ele quer o oceano. Ele não quer a palma da mão de água. Ele quer o oceano para nós. Eu já vou finalizando. E eu gosto de terminar com essa história do missionário chinês, que é um homem de Deus que trabalhou para Deus por toda a sua vida numa região do mundo onde não se pode pregar o evangelho. E ele estava ali pregando sobre Jesus durante toda a sua vida e por isso foi preso muitas vezes, açoitado muitas vezes. E quando ele saía da prisão, ele voltava para o mesmo lugar e continuava pregando, era preso, açoitado, voltava, pregava. E já idoso, estava na casa de um amigo dormindo, era madrugada, e ele acorda de repente aos berros, eu tenho, gritando. E o amigo se levanta, vai lá ver o que aconteceu, você está bem? E ele assim meio atordoado, acorda, vê que estava dormindo. E aí ele conta que ele havia tido um sonho. Eu estava sonhando e eu sonhei que Jesus estava voltando. Nas nuvens, cercado de anjos. Eu sonhei que Jesus estava voltando e tudo aquilo pelo que eu havia trabalhado toda a minha vida estava prestes a acontecer. Jesus estava voltando. E Jesus olha para aquela multidão na terra e Jesus pergunta: quem tem cicatrizes por mim? E ele grita: eu tenho cicatrizes por Jesus. Quem tem cicatrizes por Jesus? Que nós possamos ter cicatrizes por Jesus. Que nós possamos honrar e glorificar o seu nome, falar da sua breve volta para as pessoas. Porque isso vai trazer propósito para a nossa vida, para a sua vida, como nada no mundo vai trazer. Aonde você estiver, aonde os seus olhos alcançam, aonde seus braços alcancem, leve Jesus para as pessoas. Fale de Jesus para as pessoas. Não temas crer somente. Lembrem-se como vocês vão reagir diante da dor e do sofrimento. A gente vai se entristecer, a gente vai chorar, mas a gente não pode se desesperar. Porque nós temos a promessa da vida eterna, da eternidade. Que nós possamos manter na nossa mente, no nosso coração, a lei da vida. Que quando nós fazemos o bem para outra pessoa, nós estamos fazendo para Jesus. E quando nós fazemos o mal para alguém, nós também estamos fazendo para Jesus. Que Jesus não nos pegue em falta, fazendo o mal para o nosso próximo intencionalmente. Intencionalmente falando mal de alguém, intencionalmente deixando alguém de lado. Porque nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Essa é a lei da vida. Ela é muito linda, essas mensagens do pastor Sandoval. Se você quiser procurar no YouTube. É em inglês. The Law of Life. Pastor Sandoval, ele é da Wood Pines, da clínica Wood Pines, no Alabama.
Esse é meu desejo e oração para vocês. E espero vir aqui outras vezes, espero estar com vocês em outros momentos, espero vir aqui para contar que fui curada. E todas as bênçãos que Deus derramou na minha vida até esse momento. Eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado, Pai querido, por este sábado. Obrigado por este dia tão especial que o Senhor criou especialmente para que possamos ter comunhão e relacionamento contigo. Aquele dia em que podemos esquecer das coisas do dia a dia, do trabalho, das aflições e dedicarmos tempo a Ti e ao nosso próximo, a quem amamos. Obrigada por esse presente que o Senhor nos dá todas as semanas, Senhor. Obrigada pelas bênçãos e os milagres que o Senhor coloca na nossa vida, derrama na nossa vida todos os dias. Obrigada por cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece os planos, os sonhos que cada um tem. Que o Senhor os abençoe segundo a sua boa vontade, segundo o seu amor e a sua misericórdia na vida de cada um. Que o Senhor possa colocar, Senhor, a eternidade no coração de cada um de nós aqui. Porque ela não nos foi meramente falada, ela foi plantada em nós, no nosso coração. Que nós possamos ajustar as nossas lentes e olhar para a vida de cada um com a perspectiva da eternidade, de que estaremos eternamente juntos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores. Cria em nós, Senhor, um coração puro. Que, ao olhar para nós, as pessoas possam ver a Ti, possam ver Jesus nas nossas palavras, nas nossas ações. Que nós possamos fazer as pessoas se sentirem bem ao nosso lado. Que elas saiam, Senhor, da nossa presença felizes, porque elas conheceram um pouco mais de Ti. Coloque o propósito no nosso coração de levar o amor de Jesus para as pessoas e de falar da Sua breve volta. Esteja conosco, Senhor, no restante deste sábado, que possamos honrá-lo e glorificá-lo com o que fazemos, com o que pensamos, com o que falamos, especialmente com o que fazemos os outros sentirem. É o que eu te peço, Pai querido, uma bênção especial na vida de cada um aqui e de suas famílias. Em nome de Jesus. Amém.